boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Ideias em Debate. Esta noite vamos discutir cultura e economia. Temos como debatedores Nelson Nery Costa e Alexandre Teodoro. Nelson Nery Costa é um advogado muito conhecido no Piauí, formado na UFRJ e com mestrado pela PUC do Rio de Janeiro e doutorado posterior. Ele vai explicar isso melhor. É também escritor, um dos escritores com maior quantidade de livros publicados no Piauí, é ex-presidente da Academia Piauiense de Letras e é também atual presidente do Conselho Estadual de Cultura. Alexandra Teodoro é formada em jornalismo, é artista plástica, pintora e é também produtora cultural. Então são as pessoas mais indicadas para iniciar e discutirmos esse assunto. Eu gostaria de, como sempre fazemos, apresentar primeiro algumas informações sobre o setor para que o nosso espectador possa se situar melhor. Em primeiro lugar, a economia da cultura é uma ciência bastante recente em que estuda a relação entre a cultura e a economia, de que forma a cultura interage, influencia e é influenciado pela economia. Isso iniciou mais ou menos por volta de 1966, quando foi nos Estados Unidos convidado a Ford Foundation para fazer um estudo sobre os teatros de Nova York. E uma das conclusões mais interessantes é que o setor cultural necessita realmente de subsídio, ou público ou privado. Só para se ter uma ideia de como isso pode ser importante, a Bienal do Livro em São Paulo, há uns 2 ou 3 anos atrás, movimentou uma receita de 44 milhões e gerou 12 mil empregos. Então, não temos como negar de que a cultura está ligada com a economia. A própria Constituição Federal, no artigo 215, diz que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Portanto, estamos diante de um assunto importante. O que hoje se chama economia criativa, quais são essas atividades culturais que são consideradas nesse tipo de estudo? Nós estamos falando de artes visuais, literatura e publicações, design, incluindo arquitetura, tradições e festas, música, artes cênicas, audiovisual e animação e multimídia. Na economia brasileira, nós levantamos algumas informações que mostram, por exemplo, que praticamente quase 1% da renda familiar do brasileiro é gasta em produtos culturais, ou direta ou indiretamente. E os produtos culturais, eles costumam ter um efeito na economia, um efeito direto por eles em si, um indireto pelo que eles produzem na sua confecção e também induzido, eles podem induzir outros efeitos. Isso, em geral, só para se ter uma ideia, o estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que, no Brasil, no orçamento federal, a cultura é um item que está em 21º lugar, mas ela corresponde a 0,2% do orçamento nacional e a quase 0,7% do PIB. Só para lembrarmos, o PIB do Piauí é 0,7% do PIB do Brasil. Então, o setor cultural como um todo corresponde, em termos de Brasil, corresponde a um Piauí. É significativo. No Piauí, nós temos um número imenso de atividades culturais que vão ser discutidas aqui. Os principais podemos citar a Academia Piauiense de Letras, que tem um grande programa, inclusive, de publicação de livros, Conselho Estadual de Cultura, e temos aqui também uma lei de incentivos fiscais estadual. Vamos, então, explorar um pouco todo esse mundo. Eu queria, antes de passar aos nossos debatedores, lembrar, porque alguns podem questionar, mas um programa que está discutindo o progresso do Piauí, está discutindo cultura, e eu quero só fazer algumas lembranças. Se nós pegarmos os 10 países mais desenvolvidos do mundo, todos são fortes em cultura. Se nós pegarmos o Brasil, os 3 estados mais desenvolvidos, pegarmos Rio de Janeiro, São Paulo e Minas,
todos esses estados, eles têm uma atividade cultural muito forte, muito intensa. E mais, sempre o progresso está ligado com o conhecimento, e a cultura é uma parte do conhecimento. Não é o progresso está ligado necessariamente com a tecnologia. Então, uma pessoa que tem sensibilidade para assistir um balé ou uma orquestra sinfônica é uma pessoa que também está aberta para novos conhecimentos e possivelmente será até mesmo inovador. Bem, mas isso é assunto para os nossos debatedores, eu só estou querendo apenas trazer o assunto. Então, primeiro, boa noite a vocês. Boa noite, doutor Nelson. Boa noite, meu irmão. E eu gostaria de começar esse debate, como nós começamos, pedindo que cada um traçasse um pouco do seu perfil pessoal, um breve resumo, e como chegou a ser uma pessoa hoje atuante na área de cultura. Começar com o Nelson. Bom, como você disse, nós somos irmãos, nós vimos numa casa onde existia cultura de consumir cultura, a gente desde cedo, seja literatura, música clássica, rock, seja o que for, a gente sempre teve uma casa nessa ambiência. Então é muito importante também que a pessoa tenha uma ambiência cultural, porque a gente tende a reproduzir nossos familiares, o ambiente que a gente vive. Acho que foi essa propensão inicial, tanto que praticamente todos os seus irmãos, você até escreve, até nem gosta de escrever, mas escreve muito bem, todo mundo tem uma vocação cultural lá em casa. O Guilherme escreve, o Rubens escreve, faz peças de teatro, o Carlos escreve também, e você e eu também. Então, em primeiro lugar, essa ambiência cultural. Eu me lembro que com 14 anos de idade eu escrevi meu primeiro conto, e talvez o meu melhor conto até hoje, chamado A Melancieira, que depois eu editei num livro chamado 10 Encontros. Então, com 14 anos, foi o primeiro conto e até hoje o meu melhor. Durante muito tempo eu me voltei, principalmente para a literatura jurídica, então é uma literatura muito chata, na verdade, né? Estou lançando um livro agora, dia 11, 1.100 páginas. Imagina você perder tempo, 1.100 páginas com o mundo jurídico. Então, o mundo jurídico é muito fechado. Diria que existe uma cultura jurídica, certamente, mas não é essa discussão que você está fazendo. Mas, à medida que a minha vida foi andando, eu muito cedo entrei na Academia de Letras, eu já sou 14º em termos de antiguidade, né, e entrei muito cedo. Isso acabou despertando em mim. Mas devo lhe dizer que quem mesmo teve assim, essa produção cultural em mim, que me deu uma balançada, foi a minha época de presidente da Academia. Eu ingressei na Academia da Presidência em 2014, muito estimulada pelo professor Paulo Nunes, e isso me deu uma visão diferente. Primeiro que eu tive que ler, a gente tinha um projeto editorial de publicar as principais obras do Piauí, coleção século centenário, depois uma outra coleção século XXI, e eu comecei a fazer são 150 obras para dizer, então eu tive que ler muito, e pelo menos dessas 150 obras, metade eu fiz o prefácio, fiz a revisão. Então eu li muito sobre literatura piauiense, muito sobre história. E não é ler uma vez, é ler 2, 3, 4, 5 vezes uma mesma obra. Então hoje a minha noção de cultura aumentou muito. E isso também me deu uma oportunidade de eu publicar algumas coisas minhas que estavam represadas. Tá? Inicialmente eu tinha uns livros de contos, de viagem, foi uma brincadeira que eu fiz durante 2 anos, publiquei um conto por mês na revista De Repente, depois juntei isso, publiquei contos crônicas, e aquilo foi me pegando, né? E também vi que a academia podia ser um espaço de cultura também mais contemporânea. A gente conseguiu publicar, lançar uma peça do fundador da academia, o Batista, que se chamava Jovita, e eu sou um defensor do quadrinho. Então, não vi referência de história em quadrinho, que é uma indústria importante. Viu, meu apresentador? História em quadrinho não estão lá, é um mercado imenso de histórias em quadrinho. Eu tive a oportunidade de fazer com o Will Serain, teve uma ideia, e nós fizemos um livro sobre história em quadrinhos, sobre Da Costa e Silva. Eu fui o roteirista, fiz o storyboard, que era o desenho preliminar. Eu nunca tinha feito, eu sou colecionador de quadrinhos e nunca foi feito. E isso foi chamando muitas coisas. No Conselho de Cultura, Poliana também me ajudou muito num projeto que a gente tem chamado Formação de Plateia, principalmente nessa época de pandemia. A gente ocupou com várias questões culturais, música, dança, essa discussão que você está trazendo aqui. Então, isso foi o que me levou para a cultura, desde nascença, vamos dizer assim, o ambiente que eu vivi, mas a vida também a gente se transforma. E eu acho que o grande gap da minha entrada cultural, vamos dizer, mais forte, até esse papel que eu estou tendo isso, seja no CIEC, seja no Conselho de Cultura,
principalmente esse tempo que eu fui presidente da Academia de Letras. Isso me deu uma despertada boa. Tem um quadro lá no escritório dele, sim, mas também tem um na Academia Piauiense de Letras. É verdade, também foi adquirida no verdade. período em que Estamos esperando lá para o Conselho de Cultura Olha, também. Que maravilha. Bom, eu trabalho em comunicação desde 94, eu entrei no curso em 92 e já de imediato eu comecei a trabalhar em comunicação. Meu primeiro trabalho em Teresina foi como secretária do Sindicato dos Jornalistas, e aí eu tive a oportunidade de conhecer muita gente bacana, né? Muitas pessoas que naquele momento, quando eu estava entrando na comunicação, já faziam, né, grande parte da história da comunicação desse estado. E aí de lá para cá eu fui tendo grandes oportunidades, eu não posso negar de forma alguma que a vida me deu grandes oportunidades. Nos meus primeiros... trabalhei em quase todas as emissoras aqui, né? Mas eu sempre tive uma tendência muito forte à questão da cultura, porque eu sempre achei, como a discussão hoje sugere, que cultura é algo que tem um papel transformador muito forte, né? E lúdico, porque você consegue transformar muitas vezes de forma direta, mas muitas vezes de modo subliminar, né? E essas são transformações, olha o exemplo aqui do Dr. Nelson, são transformações que vão ficar para a vida inteira e a gente não vai conseguir dissociar mais a vida. Eu não estou falando de entretenimento ainda, eu estou falando de cultura mesmo, que fica intrínseca, né, naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, eu acho que a cultura hoje em dia, ela tem mais ainda um papel importante, e eu fui descambando para esse lugar, porque quando eu chegava nas redações nas quais eu trabalhei, por exemplo, eu achava a cultura um pouquinho discriminada, sabe? Eu ficava, nossa, mas por quê? E muitas vezes, tudo que se relegava, chegou um estagiário, bota na cultura. Entendeu? Não que o estagiário não fosse extremamente importante, mas aprender, bota na cultura. Questionava um horário para fazer uma pauta. O que é? Não, o lançamento de um livro. Não, mas é porque tem uma reunião sobre esse assunto XYZ que é mais importante. E eu ficava me perguntando por que as coisas eram daquela forma. Sendo que, de cara, a cultura sempre provocava um papel transformador, sempre exercia um papel transformador muito rápido, muito importante, na minha opinião. Então, assim, é algo que eu abracei dentro da comunicação e quis transformar isso como profissionalizar mesmo a comunicação voltada para o âmbito cultural. Não sei se eu respondi. Assim, não, você respondeu. Aqui é um programa de debates, então as pessoas estão livres para falarem aquilo que realmente acham importante. Eu queria pegar o finalzinho da sua fala, quando você citou que em determinados momentos em que você buscava discutir cultura e as pessoas evitavam, né? E eu deixo só uma pergunta no ar, se isso também não é porque as pessoas que às vezes não têm acesso à cultura se sentem intimidados com ela. Então você evita aquele cara forte da esquina que pode lhe bater, e você evita também aquela situação que lhe constrange. Não sei se é esse o caso, se essa é a visão do Nelson, mas eu acho que um pouco desse tipo de coisa pode ser. Mas o principal é assim, a cultura é importante, mas ela não é importante necessariamente guardada numa caixa preta. Ela, para ter o seu efeito transformador, como você disse, tem que chegar nas pessoas. E uma das coisas mais interessantes que eu vi sendo feito em termos de cultura no Piauí foi o programa da Academia Brasileira de Letras, Piauiense de Letras, deixa eu corrigir, em que lançou dezenas de livros. E eu acho que isso foi uma transformação, porque muitos autores que eram desconhecidos foram resgatados. Eu queria que o Nelson, que foi responsável, se eu não me engano, pelo início desse programa, explicasse um pouco, falasse de autores que foram descobertos. Inclusive, se o Dr. Nelson me permitir, eu não lembro de quem é essa frase, mas é uma frase que eu acho extremamente importante, e eu associo muito cultura à educação, obviamente, né? E tem uma frase que diz que a casa grande surta quando a senzala aprende a ler. Sim, né? Sim. Então, acho que isso está muito ligado a essas questões. Eu acho que, em primeiro lugar, Ezequiel, quando a gente fala de cultura, é muita coisa. A cultura tem um viés de lazer e o direito ao lazer. Sim. Imagina a nossa periferia, qual o lazer da população que vive na Babilônia. Você nem sabe onde é esse bairro aqui na zona norte de Teresina, muita pobreza.
cidades do interior do Piauí, qual é o lazer que a pessoa tem no fim de semana? Então, muitas vezes, uma pequena ensinação cultura já é o suficiente. E não só isso, não só essa cultura popular de um congo, de um reisado que vive a duras penas, cestaria, cerâmica, tudo isso é arte também, isso é cultura. Cultura não é só apresentação. Cerâmica, artes plásticas, artes visuais, que na verdade se chama hoje, então tudo isso é cultura. E vejo também a bandeira dos streamers. Quanto é que vale a Netflix? Quanto é que vale hoje a plataforma da Disney? Então, são negócios maiores do mundo, são negócios que estão da ordem dos 10 maiores negócios do mundo. Então, a imaginar que cultura não possa ter uma visão empresarial é um engano, é uma ignorância, na verdade, uma profunda ignorância. Tá? Então, a gente tem um macro, que são essas plataformas, e tem um mínimo, que é uma periferia, num bairro que está fazendo uma reunião, seja o que for. Então, nós temos várias formas de viés da cultura. Tá? Do que você está falando, assim, a gente teve uma ideia. Na verdade, minha ida a presidente da Academia de Direito foi uma coisa mais ou menos engendrada pelo professor Paulo Nunes, o Celso Barro, o professor Santana e o Manfred Mendes na época, mas o professor Paulo Nunes dizia que eu tinha a responsabilidade de fazer a festa do centenário. Né? Então, na verdade, até deu um nó, porque a gente repete no máximo 2 anos lá, eu fiquei 3 mandatos, 6 anos, para ter o tempo do centenário. E já tinha, na verdade, nós tínhamos já um projeto, o ex-presidente anterior, Reginaldo Miranda, tinha começado essa coleção, eu tinha lançado uns 8 volumes, e eu toquei, porque eu achei que era importante. A gente não sabia o nome centenário, era por causa do centenário da academia. Depois a gente tentou fazer 100 livros, e daqui a pouco a gente fez, na verdade, uma coleção sescentenária, porque saiu 150. Né? Uma coisa que foi se multiplicando. Mas, acima de tudo, como é que você conseguiu fazer 150 livros numa coleção, 60 do outro, a coleção século XX, e mais tudo? São mais de 210 livros lançados em 6 anos. Foi sui generis, no Piauí, em qualquer lugar do Brasil. Nenhuma instituição, nem a Academia Brasileira de Letras, nem a Academia de São Paulo publicou tanto em tão pouco tempo. É muito difícil alguém publicar tanto. Mas a questão inicial foi dinheiro. Então, a primeira coisa que eu foi captar dinheiro no sistema do CIEC para a academia. Então, isso dependeu um pouco disso. E outros convênios, a academia tinha um convênio com a Prefeitura de Teresina, para editoração de livros. E eu também comecei a me aprimorar. Grande parte desse custo eu diluí, porque eu fiz 70 prefácios, 70 revisões. Revisão é a parte mais cara do livro, por incrível que pareça, não é o escritor, não é o diagramador, é o revisor. Então, isso é problemático, né? E também, com essa captação, começamos a dinamizar a capa, começamos a ver uma série de ideias, o que a gente podia compor nesse universo, um calendoscópio sobre a cultura piauiense, mas, acima de tudo, o que eu utilizei, que é isso que eu interessa aqui, captei recursos, Lei de Incentivo Cultural do ICMS, Lei do CIEC. Então, foi essencial. A gente só conseguiu fazer o projeto isso. Só que também eu comecei a ver outras coisas. Eu comecei a procurar gráficas mais baratas, negociar um valor mais barato. Nós temos uma cultura aqui de fazer edições massivas. O escritor é desconhecido e publica 2.000 livros. Não vai vender. Eu tenho até uma história engraçada, porque o sistema offset é um sistema que usa de chapa para publicar livro. Então, quanto mais livros você publicar pelo sistema offset, é mais barato. Então, um livro feito com 10.000 livros, o preço unitário é muito menor do que 1.000 livros ou 500 livros. Então, até uma anedota, porque um amigo meu, diante disso, alguém começou a fazer, ele fez 10.000 livros. E eu brinquei assim, mais 10.000 livros? E você consegue vender esses 10.000 livros? Claro que não, Nelson. Esse livro está lá em casa e minha mulher me dizendo, tu não tem nem 100 amigos para dar esse livro, quanto mais 10.000. Então, a primeira coisa que eu tive assim, o que é a edição que a gente precisa ter? Eu preciso ter de 500, eu preciso ter 300, alguns livros eu posso ter menos, então eu fiz um contrato com uma gráfica no Rio, é outro sistema de editoração, ele faz uma máquina que já vem nas máquinas alemãs, o livro sai, o papel já sai pronto, diferente do sistema anterior de offset, então ele tem um valor unitário igual. Então, eu podia fazer 200 e é impossível você fazer competitivamente menos de 500 livros no offset. Então, eu comecei a fazer 300, 200 e o dinheiro começou a render, vamos dizer assim. Então, na verdade, a primeira ideia foi ter um projeto, acho que acima de tudo um projeto. O que a gente queria fazer? Evidentemente, o projeto teve outro dinamismo e teve vida própria. Uma segunda, captação de recursos, porque fazer cultura sem recurso não é nada. Eu estou discutindo aqui com a Alexandra Teodoro, já é um projeto conjunto que ela está fazendo, como é que a gente vai viabilizar tudo? Dinheiro.
primeira coisa. A gente não pode tratar a cultura como algo todo o tempo beneficente. Sim. Né? E, acima de tudo, cultura. Então, isso, assim, planejamento, captação de recursos e tentar diminuir o custo. Acho que essa é a essência de um empresário que tem que ter essa visão de cultura. Eu tentei fazer isso na academia. Bacana. E os deu resultados certo. apareceram, né? Sim. Vamos fazer um pequeno break agora. Esse programa é dividido em 3 blocos e, na sequência, nós retornamos.